nós estamos falando a respeito dos dias da criação, o que eles têm a ver, o que eles nos revelam. Eu havia pensado até estarmos falando um pouquinho sobre o Natal, né? Mas a gente fala do Natal outro dia, né? Vamos estar falando a respeito, dando sequência nesse estudo, né? E que muitas pessoas estão preocupadas por aí, preocupadas com o Natal, preocupadas de fazer comida, e muitos dizem, né, que o Natal é uma festa cristã, mas não tem nada de cristã nessa festa, né? Jesus não nasceu em dezembro. É uma data que comemora-se um final de colheitas, está relacionada também à colheita, assim como as juninas, né, que estão no meio do ano, agora nessa fase final de transição do diagnósticos, né, e do verão para o inverno, que vai mudando, né, ou melhor, da primavera para o verão, ou lá no hemisfério norte para o inverno, né? Para os dias 22, 23, por aí que muda-se a estação, e essas datas tudo tem a ver com colheitas. Mas nós dando sequência no texto que nós havíamos falado, nós estamos falando a respeito dos dias da criação, o que Deus revela em cada um desses dias, né? E até aqui nós temos chegado ao quarto dia, mostrando a relação que tem cada dia com cada milênio, e terminamos de falar do quarto dia com o início, ou melhor, com o final dos 4.000 anos, né? Então nós vamos estar tratando agora dos 2 últimos 1.000 anos para cá, e evidentemente que não tem tanta informação assim na Bíblia, porque de Cristo, né, a Bíblia, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, que foram dadas até Apocalipse, né, que está por volta do ano 96, então praticamente vai até o 1º século apenas que a Bíblia registra. Os demais a gente não encontra tantos registros bíblicos assim, porque a não ser coisas que o Apocalipse está relatando para o tempo do fim. Mas nós estaremos tratando então desses 2 últimos 1.000 anos, né, dos 2 últimos de Cristo para cá, da era cristã, como nós mencionamos, né, falando de cada dia da criação. Mencionamos sobre o 1º, 2º, 3º e o 4º dia, né? No 1º dia, Deus fazendo a luz, fazendo separação entre luz e trevas. No 2º dia, fazendo separação das águas de baixo com as águas de cima, criando o firmamento. No 3º dia, criando no meio das águas, surgindo uma porção de terra seca, e que cada uma dessas coisas estão relacionadas. E depois falamos também sobre o 4º dia, que o 4º dia está relacionado com o 1º dia da criação, onde no 1º dia Deus cria a luz, no 4º dia são criados lua, sol e estrelas, né? Então relacionado com o 1º dia da criação. Hoje nós vamos estar falando então do 5º dia da criação. Se o 1º dia da criação está relacionado com o 4º, o 5º está relacionado com qual? Com o 2º, né? Com o 2º. Então, o 1º está relacionado com o 4º, o 2º com o 5º, o 3º com o 6º, né? Então, tem tudo uma relação entre eles, e o texto que nós lemos aqui, nós vamos estar repetindo, né, nesta noite, o texto que nós já lemos no início, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, Gênesis 1, 20 até o 23, que fala do que foi criado nesses dias, né? Então nós estaremos tratando daqui para cá, e evidentemente que nós estamos falando então do ano 1 até o ano 1000 depois de Cristo. É isso que nós vamos estar tratando, ou se a gente completar o período todo, nós estamos falando do ano de 4001 até o ano 5000, né, da era desde Adão que foi criado. Então nós vamos estar falando a respeito desses dias e o que eles apontam, né? No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 20, nós vamos estar lendo nesses versículos até o 23, que diz assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Alguém pode ler, por favor, 21, 22, 23? Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. O 5º dia, o dia 5º. Muito bem. Irmãos, o que nós observamos aqui, né, que
diz e produz as águas abundantemente répteis, água vivente, nós percebemos que o que foi criado no quinto dia está relacionado ao segundo dia, porque no segundo dia foi feito a separação das águas de cima e das águas de baixo, contrário, né? Água de baixo, as águas de cima, né? Feito o firmamento. No quinto dia, Deus cria, então, as almas viventes dos mares, né? Todas as almas viventes dos mares, baleias, répteis do mar e as aves que voam ao céu. Então, está relacionado com isso. E nós falamos, olha, se águas, né, está representando alguma coisa, irmãos, lembram o que representa as águas? Povos, línguas e nações. Ora, agora, Deus, então, Ele cria seres neste lugar, águas. O que se refere, então? Sendo que no terceiro dia, Deus faz a porção de terra seca, que estava relacionado à nação de Israel. No quarto dia, relacionado entre sol, luas, estrelas, ou seja, a velha aliança, a nova aliança, Cristo representando o sol da justiça, as estrelas, a descendência que Deus havia prometido a Abraão, 2 descendências, uma da terra e a outra celeste, que está relacionada às estrelas. E o que então representam esses peixes, esses animais marinhos e as aves do céu? O que está relacionado então? O que foi feito? Lembrando para os irmãos que Cristo veio no final do quarto dia, porque embora nós mencionamos aqui que o nosso calendário está depois de Cristo, mas Cristo nasceu por volta do ano 6 antes de Cristo, no final do dia 4, né? E aqui no dia 5º nós temos o mistério de Cristo operando, e Ele depois deixando os seus discípulos, a formação da igreja. Lembrando os irmãos ainda que a nação de Israel, né, que somente a nação de Israel, que era povo de Deus. E agora nós vamos ver que dentro desses povos, Deus vai tirar também pessoas, descendência desses povos, porque todos os gentios, todos que estão fora da nação de Israel, gentil, são formados a partir de Cristo, quando dá início à igreja, né? Então nós vemos aqui, como temos falado, esse período bíblico está relacionado mais ou menos aí um período de 100 anos, né? Mais ou menos até o livro de Apocalipse. E nós vamos ver então o que significa essas coisas. Peixes sobre a terra, animais sobre a terra. Depois a gente fala das aves, mas vai falar um pouquinho sobre peixes na terra. Os irmãos lembram de alguma palavra na Bíblia que fala sobre peixes na terra? Jesus falou para os discípulos que ele seria pescadores de homens, mas lá atrás, em uma das bênçãos que é dada para um dos filhos de José, né, eles falam que ele seria como peixe sobre a terra. E vamos dar uma lida para falar um pouquinho a esse respeito, né? E aqui, lógico que nós vemos que Deus abençoou. Deus disse que o que foi feito nesse dia foi bom, apenas no segundo dia que ele não menciona que foi bom o que ele fez, né? Agora todos os demais estão muito bom. Frutificar, multiplicar, deu a bênção que estavam ali sobre essas pessoas, né? Lembrando que só a nação de Israel era povo, as águas são povos, línguas e nações, povos, línguas e nações, está relacionado a gentios, e nós estamos incluídos nesse plano, né? Vamos dar uma olhadinha, né, na bênção que foi dada para Efraim. Efraim é um dos filhos de José. José tinha 2 filhos, o mais velho era Manassés, né, e o mais novo Efraim. Mas na bênção, né, os irmãos lembram que quando ele vai ser abençoado, Jacó abençoa os moços, ele inverte as bênçãos, né? Onde diz que o maior serviria o menor também. E aqui nós vamos ver a bênção que foi dada para ele, lá no livro de Gênesis, versículo 48, a gente vai ler do 13 até o 20, para nós extrairmos aqui essas informações. Lembrando para os irmãos também, se alguém procurar, o nome Efraim, alguém sabe o que significa Efraim? Não? Frutífero, né? Significa frutífero, Efraim. Olha que coisa interessante. Livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 13, falando sobre a bênção que é dada sobre esses meninos. A gente vai dar uma lida para a gente pegar
algumas informações e mencionar um pouquinho a esse respeito aqui, né? 48:13 diz assim: e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Ou melhor, tomou José a ambos, né? José colocou na posição que ele deveria ser feito. Ele coloca a direita e a esquerda, mas se um está de frente para o outro, imaginando que seu pai fosse dar a bênção para o mais velho primeiro. E aí diz assim, versículo 14: mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Lembrando, né, que nós falamos por ele ser o primogênito, a mão direita deveria ser colocada sobre Manassés, mas ele propositalmente coloca sobre Efraim. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, e o Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoa esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a de cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo, seu irmão menor será maior do que ele. A sua descendência será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. Essa é a bênção que foi dada. Perceba aqui que temos algumas coisas interessantes, né? Que quando José vê que a bênção vai dar sobre o menor, e o direito de primogenitura, ou seja, era do maior, do primeiro dos filhos, mas ele está invertendo. E aí ele tenta dizer: não, meu pai, olha, não é desse jeito. Fala: não, vai ser dessa forma. E aí ele diz assim: ó, nele vai ser colocado o meu nome. Lembrando, irmão, sobre o nome, né, dele, de Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel. E as tribos de Israel foi dividida, né, em 12 tribos. Porém, com o reino dividido, né, essas tribos se dividindo, com o passar do tempo, se tornaram duas tribos, a tribo de Israel e a tribo de Judá. A tribo de Israel, também conhecida como a tribo de Efraim. Por quê? Quando divide-se as tribos, e as 10 tribos do norte, ela não fica sobre a família de Salomão, né, sobre os descendentes de Davi. O rei que assume, ele era da tribo de Efraim, né? E aqui nós percebemos que ele passa a ser o cabeça das suas famílias, e muitas vezes a tribo do norte também é chamada de casa de Efraim, ou casa de Judá. Nós vemos esse termo lá em Oséias, que ele cita a casa de Efraim, porque está relacionado com as tribos do norte, né? Aqui nós observamos que Deus, mudando o nome, ele diz que multiplique-se como peixe em multidão no meio da terra. Perceba que essa bênção que é dada, peixe não vive no meio da terra, peixe vive na água, né? Mas a bênção que foi dada é que ele deveria ser multiplicado como peixes no multidão no meio da terra. Na sequência que nós observamos, que diz assim, olha, no versículo 19: mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, também será um povo e também será grande, contudo teu irmão menor será maior do que ele, né? Essa tribo de Efraim, ela se torna maior do que a de Manassés, que era grande. Da sua descendência sairá uma multidão de nações. Irmãos, por que multidão de nações? O que significa uma multidão de nações? Várias nações, não só uma nação, mas várias nações. E essa profecia, ela acaba se cumprindo quando a Síria leva cativo as tribos de Israel,
e é colocado lá em Samaria, né, gentios, pessoas gentios, mistura-se a semente e ela é esparramada por todo mundo. Então muitos, agora os descendentes de Efraim, quando Oséias fala que chamou um povo que não era povo, essa casa de Efraim, nós estamos incluídos nela porque elas são esparramadas pelo povo, né? Entre as nações, entre os povos, eles vão viver, se mistura, as 10 tribos de Israel são misturadas pelos mundos e ele se torna uma multidão de nação, porque ela se torna vários povos que nascem daquele povo lá, inclusive, né? Na bênção que dada a Israel, nós entramos exatamente aqui nessa casa, nessa família, família de Efraim, nessa multidão de nação. E aqui é a primeira coisa que nós observamos, a multidão de peixe, multidão de nação. E aqui nós observamos também, né, que o cumprimento dessa bênção ela vai acontecer no dia 5, né, no 5º dia, ou seja, no 5º milênio ou no 1º milênio depois de Cristo. E nós vamos estar lendo um pouquinho a esse respeito, né? Olha, esse texto que nós falamos aí, ele está lá no livro de Mateus, né, que Jesus falando sobre os homens que deveriam ser pescadores de homens. No livro de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Alguém que achar pode ler, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E adiantando-se dali, viu os outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando a rede, e chamou, e eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então veja que Jesus chama pescadores de peixes para ser pescadores de homens, cumprindo-se aquilo que Deus havia prometido lá atrás, na bênção de Efraim, que ele seria uma multidão como peixes sobre a terra. Deus agora começa a chamar, Deus manda que eles chamem os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, para que possa estar indo pescar homens sobre a face da terra. Então o que nós percebemos aqui, irmãos? Cumprimento que estava acontecendo depois de Cristo, né? Até Cristo a salvação era só da nação de Israel. Os judeus, todos os gentios, todos os gentios estavam fora do plano da salvação, e em Cristo, ele morrendo, inicia-se uma nova fase, né? Evidentemente que Cristo estava vivo aqui, mas ele chamando os seus discípulos para que pudessem ser pescadores de homens. Então, o plano da salvação ele é ampliado para que os gentios que estão entre as nações também são inseridos dentro do plano da salvação. E é o que acontece exatamente depois de Cristo, né? No 5º milênio ou no último milênio depois de Cristo no 1º milênio. Então, lá vem o surgimento da igreja, né? Então, veja que eles são chamados para pescar homens sobre a terra. E aqui nós vamos ver que há uma grande dificuldade da igreja, do povo de Israel, em receber os gentios, porque eles tinham que o gentio era imundo, a nação de Israel não podia sequer sentar junto com um gentio para que pudesse comer, não podia entrar na casa dele, porque desde que ele entrava ele se contaminava e se tornava impuro, era o que a lei dizia. Mas quando Cristo vem e ele muda todas as coisas, né? Nós vamos ver que lá no livro de Atos, agora quero ler um texto para os irmãos, no livro de Atos, Cristo já havia ascendido ao céu, já tinha ido aos céus, e agora os discípulos estão pregando o evangelho. Os irmãos conhecem o texto de Estevão, que ele é apedrejado, né? Nós vemos os outros irmãos que estão indo, vem uma grande perseguição e a igreja começa a se espalhar. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos temos um texto que é bastante conhecido sobre o centurião Cornélio, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o centurião, ele era
capitão, ele tinha sob seu comando 100 soldados, ele da corte, né, de Roma, então era um gentil, mas ele era justo, era piedoso, e Deus manda alguém atrás de Pedro para que pegue o evangelho para ele. Vamos ler o texto aqui, a gente dá o contexto dele melhor aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 9 a seguir, até o 20, né, para que nós possamos pegar todo o contexto desse texto aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Pode ler os irmãos também, para os irmãos não cansarem de ouvir eu falar, né? Viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Aqui, né? Então Pedro estava ali, ele sobe para orar por volta do meio-dia, tem fome enquanto é preparado alguma coisa, diz que veio um arrebatamento de sentidos, e ele viu, né, teve uma visão de céu aberto, descendo um vaso preso, né, um lençol preso às 4 pontas, onde havia todas as espécies de animais quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu, e disse para ele uma voz: mata e come. Né? Pedro, vendo aquilo, disse: de maneira nenhuma, Senhor, eu nunca comi coisa imunda, eu nunca comi. Dentro da lei, né, havia uma proibição onde vários tipos de animais não podiam ser mortos, eles não podiam comer, que contaminavam. E a visão que Pedro tem é exatamente isso, desses animais que até então era considerado imundo para os judeus. E aí mostra para eles assim: come, mata, come. E ele disse: Senhor, de forma nenhuma, eu nunca comi coisa comum e coisa imunda. E aí, seguindo o texto, né, segunda vez disse a voz: não faça comum ao que Deus purificou. Aqui nós olhamos para o texto, né, nós vemos que aparentemente se trata realmente de uma comida, de alguma coisa que iria comer. Porque ele diz: mata e come. Ele disse: não, eu não posso, Senhor, eu nunca comi isso. E ele disse: olha, não faça comum o que Deus purificou. Vamos dar sequência no versículo 16. 17. E respondeu Pedro, continuando acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto. Eis que os homens que foram enviados por conta de Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. e chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Mas olha que coisa interessante. Pedro estava ali ele pensando: o que será que é isso? Mas nós lembrarmos do texto, diz que Cornélio, enquanto ele estava lá orando também, fazendo as suas orações, Deus manda, né, que ele enviasse até Jope, descesse a rua direita e procurasse por um homem chamado Pedro, que ele iria dizer para ele as coisas que ele deveria fazer. E quando Pedro vai orar, Deus dá essa visão para ele. Quando eles veem isso, aparecem esses homens enviados por Pedro, ou melhor, por Cornélio, procurando por Pedro. E aí, na sequência, os irmãos sabem que eles vão, ele não duvida, e olha, vai com ele, e eles vão. Quando chega na casa do Cornélio, Cornélio havia convidado outros parentes, outras pessoas, para que pudesse estar ouvindo a palavra de Deus. E enquanto Pedro estava falando a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, diz que foi derramado o Espírito Santo sobre eles também. Então, do que se trata o texto? Os gentios, irmãos, eram considerados imundos, mas Deus agora estava transformando, né? Não considera mais imundo aquilo que Deus purificou.
os gentios também são chamados a fazer parte da família de Deus, a fazer parte do Evangelho, né? Então, quem recebe Cristo na sua vida, ele não é mais comum, ele não é mais imundo, porque diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, aqueles que estavam distantes, a palavra de Deus nos fala que nós estávamos distante da comunidade de Israel, mas nós chegamos perto, porque dos dois povos, gentios e judeus, Deus faz um único povo, Ele quebra a parede da separação. Então, o que nós vemos agora? Esses peixes, que na verdade estava sendo falado, não era peixes, mas sim gentios convertidos a Cristo, né? Isso que acontece no quinto dia aqui. Essa figura, inclusive, os irmãos devem ter visto por aí, os irmãos devem ter visto em algum carro que tem um símbolo no peixinho, não tem? Já viu? O irmão sabe o que significa aquele peixinho? Ele diz que significa os cristãos, né? É uma maneira de identificar os crentes através do peixe, porque desde a antiguidade eles entenderam que os cristãos convertidos era como os peixes que foi pescados, que foi chamado. Então, aquele peixe, onde você vê lá, aquele peixinho simbolizando o cristianismo, né? O símbolo que eles deram para isso, baseando-se nisso aqui, tá? É lógico que não é a Bíblia que fala isso, né? Então, a gente observa que para cá, irmãos, o que estava falando a respeito dos peixes que estavam no meio das águas era a nação gentílica que estava chamando ao arrependimento, chamando para Cristo. A partir do quinto milênio, né, ou depois de Cristo, do primeiro milênio depois de Cristo, a igreja, o gentio é alcançado por Cristo. Então, o que estava vendo ali? Multiplicando-se os peixes sobre as águas, nós estamos falando também da nação, de todo o povo gentil que se converte a Cristo, né? Não sei se você ficou alguma dúvida até aqui, mas tranquilo, né? Está um pouco de barulho aí fora por causa da chuva, mas que dá para ver, né? E depois vamos lá, e a descendência celeste, né? O que ele fala bem dos pombos, os animais, as aves do céu. E aqui nós observamos também que Deus, Ele usa essa figura, né, de ave para representar alguma coisa. Vamos dar uma lida, o que é? Eu acho que os irmãos devem lembrar o que significa, né? Olha o que acontece no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11, falando a respeito do batismo, né, de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 9, assim: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo, né? Mas o que nós vemos aqui? Ave, o Espírito Santo não é pomba, tá? Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é pomba, mas nós vemos que houve o derramamento do Espírito Santo também nesse milênio que foi inaugurado a partir de Cristo, né? O derramamento do Espírito Santo, fala-se de Jesus, não é que tinha uma pomba, João diz que ele viu, e não que havia uma pomba sendo descida, mas fala de uma forma corpórea de uma pomba, representando, né, o Espírito Santo sendo derramado. E depois lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aqui nós vemos que Jesus, né, João viu isso com Jesus, mas lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos também que o Espírito Santo foi derramado sobre quem? Sobre os discípulos. Quais discípulos? Os 12? Todos que estavam ali. Os irmãos, lembra que quando Jesus foi levado aos céus, ele, sendo levado aos céus, ele mandou que não se ausentasse de Jerusalém e que eles deveriam ficar aguardando o derramamento do Espírito Santo. E diz que eles ficaram por ali depois de Cristo até o dia de Pentecoste, e no dia de Pentecoste estavam reunidos em um cenáculo um número de 120 irmãos que estavam reunidos. Enquanto eles estavam reunidos, o que acontece? Um vento impetuoso e veemente encheu toda a
carne, foram vistos línguas, né, como que de fogos derramados sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E naquela cidade, Jerusalém, por ocasião do Pentecoste, da festa que ele subia, né, 3 vezes ao ano, e do Pentecoste era uma delas, subia, havia pessoas de todas as nacionalidades. Quando ele chega, fica a todos: esse povo estão bêbados. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: não, esse povo não está bêbado, sendo ainda a 3ª hora do dia, ou seja, às 9 da manhã. Mas cumpriu o derramamento do Espírito Santo. Só para nós registrar esse texto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2, 3 e 4, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 3 e 4. Amém. Deu 3 e o 4, né? 2 assim: de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E aí foram todos cheios do Espírito Santo, né? O que aconteceu? Então, nesse período, irmãos, nós temos o crescimento da igreja gentílica, o derramamento do Espírito Santo, a perseguição da igreja, mas a igreja que estava cheia do poder de Deus, revestida do poder de Deus, sendo esparramada por todas as localidades da terra. E como nós dizemos para os irmãos, que está registrado na Bíblia até por volta do ano 100, 96, na verdade, né? Quando João estava na ilha de Patmos, é relatado na Bíblia. Depois desse período para cá, evidentemente que não temos mais os registros bíblicos, né? Porque a Bíblia vai até ali. E aí temos a sequência nesse milênio da igreja por todas as nações da terra, avançando por toda a nação da terra. Então, o que é os peixes, os animais marinhos e as aves do céu? É a igreja que foi tirada, resgatada do meio das nações, que foi chamada por Deus e revestida do Espírito Santo, que representa o 5º dia. É exatamente isso, né? Então é isso que aconteceu no 5º dia. Simples, né? Tranquilo? É isso que tem no 5º dia, no 5º milênio. E aí, nós vamos falar então do 6º dia. No 6º dia também não tem na Bíblia o que aconteceu. Nós estamos vivendo qual que é o 6º dia? O 6º milênio. Quando que começou o 6º milênio? Do ano 1001 para cá, né? Ou aproximadamente depois do ano 1000. Lembrando que, se o calendário está errado, se Cristo nasceu antes de Cristo, evidentemente que o ano 2000 não é exatamente o ano 2000, ainda falta algum tempo no ano 2000, faltou alguma coisa para chegar no ano 2000. Porque tem um erro de calendário aí. Mas a gente vamos falar então a respeito do 6º dia. O que foi criado no 6º dia? E o que ele tem a ver? Tem a ver conosco, tá? Tem a ver com a nossa época, tem a ver com o 6º milênio, ou no ano 2000 depois de Cristo, né? Do ano 2000 para frente depois de Cristo, que é a época que nós estamos vivendo, é o que acontece daqui. Eu vou passar alguns dados para os irmãos, só para os irmãos terem algumas ideias do que está acontecendo no nosso período, na nossa época, tá bom? Eu não sei se dá tempo de chegar no 7º, mas pelo menos no 6º dá. Olha, no 6º dia, né, está apontando 6º milênio, lembrando para os irmãos que para Cristo um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E o nosso propósito está falando sobre os dias da criação e para mostrar para os irmãos o que cada um deles está relacionado e significa o tempo que nós temos de vida ainda, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 24, do 6º dia, vai pegar do 24 até o dia 31. Eu vou ler com os irmãos 24, os irmãos vai lendo o restante, tá bom? Vamos lá, nos 24 assim: e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras, conforme a sua espécie, e assim foi. Estas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E todo animal da terra e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Muito bem, terminamos o sexto dia. Olha que coisa interessante. O que acontece aqui? Mas o que é criado no sexto dia? No sexto dia é criado todos os restantes dos animais que não foram no quinto, e ele faz algum destaque, né, a respeito das bestas fera, né? Quando a gente observa no livro de Apocalipse, o que a gente encontra? Besta, a besta do Apocalipse, aquela fera do Apocalipse. O que aponta uma besta, uma fera? Nós já falamos aqui que no livro de Daniel, no capítulo 7, ele menciona 4 animais, feras, o leopardo, o leão, o urso, aquele animal horrível, espantoso, que aqueles animais estão apontando para impérios, para reinos. Então nós observamos aqui que no sexto dia é criado o homem e é criado as bestas. No livro de Apocalipse nós vamos ver que aparece o homem do pecado, o iníquo, que é citado em Tessalonicenses, mas ele fala da besta, e ele menciona duas bestas, né, na verdade, que estão dominando, e ele diz assim, que olha, quem tem sabedoria calcule, porque a besta é o número de homem. Por que é número de homem? O homem foi criado no sexto dia. Número 6 está relacionado a homem, número 6 está relacionado à besta. Por isso que nós vemos lá a conjunção do 666, né? Um número não chega a 7, não é completo, mas é um número falho. Ele está relacionado a número de homem, porque o homem foi criado no sexto dia. Mas outras informações que nós temos aqui no texto, no versículo 26, que o homem ele tinha uma função. Qual que era a função do homem? Ele deveria dominar sobre as bestas, sobre os peixes, sobre as ervas e sobre todas as coisas. O homem ele perde o seu domínio quando ele peca, quando ele dá ouvido ao diabo. Então ele perde o seu domínio e agora ele passa a ser dominado pelo diabo, pelo pecado, né? A Bíblia fala que o Deus desse século, ou seja, o diabo que tem o poder, que foi dado para o homem perdeu por causa do pecado, mas isso estava lá no sexto dia, que foi dado esse domínio para ele. E nós observamos que lá em Apocalipse, ele fala na sétima trombeta, né, que os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor, ou seja, Deus ele toma de volta o domínio lá no sétima trombeta, que está um pouquinho mais para frente, mas o domínio que havia sido dado para o homem, ele perde. Então é criado o homem, os répteis sobre a terra, e diz que era muito bom, e foi a manhã do sexto dia, e Deus mandou também, entre outras coisas, o homem abençoou, e ele disse, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra, né? Então nós vemos aqui essas coisas que foram criadas no sexto dia. A gente pegar a primeira parte que fala aqui, irmãos, ou melhor, essa parte de multiplicação, né, de frutificar e aumentar. Eu peguei uns dados aqui para passar para os irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem qual que é a população mundial hoje. Alguém tem ideia de quantos habitantes existem no mundo? Passamos de 8 bilhões, né? Mas até o ano de 1750, os irmãos têm ideia de quantos habitantes existiam? Até 1750, ou seja, há 270 anos atrás, mais ou menos, a população da Terra não chegava a 800 milhões. Em
5.750 anos, a população não passou de 1 bilhão, ela menos de 800 milhões. Para ser mais específico para os irmãos, segundo os dados, né, era de 791 milhões até o ano de 1750. Se nós pegarmos com 100 anos a mais, 1850, aí nós tivemos uma população que passou de 1 bilhão 250, ou seja, 1850, aí temos 150 e poucos anos de lá para cá, 170, né? Estamos em 2023. Então, em 5.850 anos, demorou para que a população da Terra atingisse a marca de 1 bilhão de pessoas. 5.850 anos. Nos últimos 170 anos por aí, nós saímos de 1 bilhão para 8 bilhões de pessoas. O que isso tem a ver? O que foi que Deus mandou acontecer no 6º dia? Frutificar e multiplicar. Deus abençoou e isso aconteceu. Os irmãos percebem que na época em que nós vivemos, no 6º milênio, essa multiplicação, essa frutificação aconteceu exatamente veja que menos em 5.850 anos nós demoramos para chegar a 1 bilhão de pessoas, e depois em 170 anos nós passamos de 8 bilhões, tivemos um crescimento exponencial, assim que chama, né? Um crescimento exponencial nesses últimos 170 anos que nós vivemos, né? Está relacionado à bênção que foi dada do 6º dia, frutificai e aumentai. A população foi aumentada nesse último período que nós vivemos. Então, é um dos dados que nós temos, irmãos, pode procurar esses dados que estão ali, né, na internet. Em 15/11/2022, né, a população mundial diz que atingiu a marca de 8 bilhões. Então, nós estamos com certeza com muito mais do que isso. Quando nós observamos alguma das profecias, lembra que o profeta Daniel disse que nesse tempo, no último tempo, teria alguma coisa que seria multiplicada? Que a ciência seria multiplicada? Os irmãos têm ideia do tanto que a ciência se multiplicou nos últimos anos? Alguém aqui do ano de 1994, né? Já alguém em 94 conhecia um computador? Em 94 começou a surgir os primeiros PCs, personal computer, né? Ou seja, os computadores pessoais, porque o que existia antes disso era aqueles grandes computadores que não servia para muita coisa. De 94 surgiu os primeiros PCs, né? Compactos, todo mundo pode ter na sua casa. Quanto que é? De 90 e pouco, né? Quem teve um celular chamado tijolão? Pesava quase 2 quilos, né? Um tijolão que ele pesava quase 2 quilos. E para que servia? Para fazer alguma ligação. Nós estamos falando dos anos 90 para cá. Em 20 e poucos anos, os irmãos têm ideia do que mudou a telefonia celular? Quem teve aquela internet de escada, que demorava 10 minutos para conectar, e 5 minutos depois ela caía, você precisava de novo tentando conectar, né? Os irmãos mostram o que isso tem a ver com a multiplicação da ciência no 6º dia, no 6º milênio, multiplicando. Nós observamos essas coisas que estão acontecendo, irmãos, exatamente o que foi dado por Deus no 6º dia ou no 6º milênio, né? Qualquer um que tiver um pouquinho mais de tecnologia, nós lembrarmos aí, pegar esse que nós estamos falando aí, o celular servia só para falar e olha lá, né? Hoje ninguém usa nem o celular mais para falar, usa para tantas coisas, para falar de vez em quando, mas ele serve para muitas outras coisas. E isso mostra o quê? Que aquilo que foi dito para o 6º dia está acontecendo. Quando nós observamos, nós falamos para os irmãos ali a respeito dos tempos do fim, da geração, né? A gente não sabe exatamente em que ano nós estamos, porque se perdeu alguns anos pelo caminho aí. Alguns acreditam, né, que Cristo tenha sido levado aos céus por volta do ano 30, 28 a 30. Então significa que desde que Cristo foi aos céus para cá,
até por volta do ano 30, nós estamos fechando o segundo milênio, né? Os 2000 anos. Que aí depois do sexto dia vem o quê? O sétimo. Né? Então nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. As pessoas dizem, existe bilhões de anos a bilhões de anos. Pode até existir bilhões de anos que tinha uma terra sem forma e vazia. Mas desde que houve vida, nós temos no máximo 6.000 anos, não mais do que isso. Não tem jeito disso acontecer segundo os relatos bíblicos, né? Então no sexto dia, o que vai acontecer na transição do sexto para o sétimo dia? Vai se levantar o homem que tem o número 666. Vai levantar as bestas do Apocalipse, na transição do sexto para o sétimo dia, ou do sexto para o sétimo milênio. Então, o que nós estamos fazendo para os irmãos aqui não é só para mostrar para os irmãos, olha que legal, coincide os dias, né? Não é só isso, mas os irmãos têm uma ideia de que nós estamos finalizando o sexto dia, estamos no final do sexto dia. A ciência está se multiplicando. Nós vemos aí, tivemos a pandemia, e em pouco tempo se saiu uma vacina. As pessoas dizem, olha, mas para ter uma vacina demorava 15 anos. Isso foi feito em 1 ano, 2 anos, já foi realizado. E agora tem tecnologia mais rápida para fazer mais coisas mais rápidas. Estamos na virada do sexto para o sétimo dia. É isso que ele está tentando mostrar para os irmãos. Então, não é só para mostrar para os irmãos, olha que legal que as coisas aconteceram, né? Então, isso que nós vemos para os irmãos aqui, irmãos, olha, com a multiplicação, né, temos o surgimento da besta relacionado ao homem que foi feito no sexto dia. O número que eu falei para os irmãos está lá em Apocalipse. Dá uma olhadinha lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Apocalipse 13, 18, né? É o que nós vamos falar da marca da besta, desse homem que vai calcular, está relacionado ao sexto dia ou ao final do sexto dia. Apocalipse 13, 18 diz assim: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. No sexto dia foi criado o homem, no sexto dia foi criado as bestas, está relacionado a isso. Aí nós ficamos pensando assim, mas quando é que esse homem vai surgir? Né? Paulo escreveu lá em Tessalonicenses, vamos pegar o texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 até o 10, vamos ler 10 versículos. Deixa eu passar rápido a hora. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que Paulo está falando aqui, irmãos? O que é a vinda de Cristo e reunião com Ele? Arrebatamento da igreja, né? Irmãos, eu estou rogando para vocês, por causa do arrebatamento, né, nós estarmos com Cristo, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ou seja, Paulo estava falando para a igreja de Tessalonicenses, lá atrás, olha, o dia de Cristo não está perto, vai demorar. Paulo, lá atrás, tá? Nos anos 70, 60, por aí, né? Ele está escrevendo isso aí. Não estava perto. Ninguém de maneira nenhuma vos enganes, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que ele está dizendo? A vinda de Cristo só vai acontecer depois que acontecer algumas coisas. Entre elas, o que é? Apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. O abandono da fé, irmãos, vai falar, mas a vida sempre aconteceu isso, sim. Mas os irmãos perceberam que a Bíblia fala da volta de Cristo como a mulher grávida, as dores de parto, aquela quando vai aproximando, vai aumentando. O que nós vemos acontecendo hoje no meio evangélico? Os irmãos acham que no meio evangélico existe hoje mais santidade ou menos do que 50 anos atrás? No nosso meio, olha a preocupação dos irmãos. Quantas pessoas estão preocupadas em buscar a Cristo, em orar, estar na presença de Deus?
não tem muita preocupação. Isso é apostasia, o esfriamento da fé, o abandono da fé. Se nós estarmos no culto e Deus abençoar, amém. Se não tiver, está bom demais também. Parece que está tudo normal, né? Nós vemos que está exatamente na igreja, né? Na carta da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, né? Oxalá fosse quente, né? Mas é morno, então tanto faz, é um cristão mais ou menos. Hoje nós lembro uma vez, o pastor Adael sempre dizia assim, antigamente as pessoas diziam assim, olha, os crentes eram chatos porque eles eram muito fanáticos. Hoje os crentes não, a gente conversa sobre futebol, conversa sobre novela, conversa sobre tudo, menos sobre a Bíblia, né? Oxalá fosse todo mundo ainda esse crente fanático que falava de Jesus e de Jesus e de Jesus, e falar de Jesus é o objetivo. Você olha, não, o homem do pecado, esse 666 que ele está falando, ele só vai surgir quando vem a apostasia. Os irmãos acham que a apostasia está chegando? E vai aumentando, a dor de parto, ela vai aumentando, cada vez vai aumentando mais. E manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que Daniel chama ele de chifre pequeno, né? Que cresceu muito. E aqui nós vemos em Apocalipse que ele é chamado de besta também, o qual se opõe, se levanta com tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas que vos dizia quando estava convosco? E agora sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, tem um tempo para ele ser manifestado. Ele não vai ser manifestado nem antes, nem depois. Porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor lhes falar pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Irmãos, lembra de Apocalipse 12, né? A Bíblia fala de um dragão, que ele persegue a mulher. Depois em Apocalipse 13, ele diz que aquela besta que se levanta das águas, ele recebe o poder do dragão, ou seja, do diabo. Aqui ele está tratando exatamente a mesma coisa, esse níquel, que ele vem segundo a eficácia, o poder do diabo, de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano e injustiça para que os perece, porque não receberam o amor da verdade, para que se salvarem, né? Então aqui, irmãos, a gente observa que, primeira coisa, vem a apostasia, né? E essa apostasia, ele está relacionado exatamente com o final do 6º dia, antes do início do 7º dia, né? Se nós pensarmos que o 7º dia significa, né, o 7º milênio, a virada do 6º para o 7º milênio, esse homem do pecado, esse iníquo, está para manifestar muito, muito rápido, não vai demorar para ele aparecer, né? A besta, nós falamos, representa um governo. Os animais foram criados no 6º dia, né? E as nações vão dar o poder para essa besta, para esse ser que vai se levantar. Quando que ele surge? Ao final do 6º dia, né? A virada do 7º, antes de iniciar o 7º. Os irmãos acham que falta muito tempo para iniciar o 7º milênio? Então, olha o que a Bíblia fala para nós. Aqui nós mencionamos, eu falei aqui de Apocalipse 13, olha, vamos dar uma olhadinha lá de volta em Apocalipse 13, que fala das bestas, né? Apocalipse 13, 1 e 2. Apocalipse 13, 1 e 2. Depois a gente lê o 7 e o 8º. Era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a boca como o pavilhão, e o dragão deu o seu poder, o seu trono grande poder. Isso, ele mostrava para os irmãos, essa besta que sobe do mar, né? Ele pôs sobre a areia do mar, ele sobe do mar. Nós falamos para os irmãos aqui que é areia, né? O que se representa isso? A localidade que está se referindo de Israel. Nós vemos aqui que essa besta era semelhante ao leopardo, ao urso e
ao leão, ou seja, semelhante ao leopardo, com os pés de urso, a boca de leão, que nós observamos aqui, essas 3 bestas, essas 3 feras, está relatado no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. É o mesmo fato, ou seja, a composição dos mundos, essa besta que surge, né, ela é composta ou ela faz parte desses domínios que existiu. No versículo 2, assim, o dragão deu o seu poder, o seu trono, o seu grande poderio, que é o que Paulo escreve em Tessalonicenses, que ele tem a eficácia segundo Satanás dá o poder para ele, né? A composição da besta, criado no 6º dia, as bestas criadas no 6º dia, está relacionada aqui. E sobre quem que ela tem poder? Olha o versículo 7 do capítulo 13, 7 e 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então essa besta, ela tem o poder, vai vencer os santos, que é o mesmo caso que nós lemos lá em Daniel 7, do chifre pequeno, que faz guerra, até que vem um ancião de dias. Irmãos, lembra de Daniel 7, que ele menciona isso? É exatamente a mesma coisa que ele menciona aqui. E adoraram todos os que habitam na terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem que vai adorar a besta? Todos que não estão escritos os nomes no livro da vida, né? Porque as pessoas falam, olha, a gente tem, eu ouço alguns irmãos assim, irmãos, a gente tem passado por tribulação, estamos passando por tribulação. Irmãos, vocês acreditam que nós não estamos passando pela grande tribulação? Um momento de dificuldade, mas a grande tribulação, o profeta Daniel diz assim, uma aflição que nunca houve e nem haverá depois. Jesus, falando no capítulo 24 de Mateus, ele cita esse mesmo termo, uma aflição cuja nunca houve nem haverá depois. Se com toda liberdade, com toda facilidade, as pessoas não têm a preocupação de servir a Cristo, os irmãos acham que na hora da tribulação vai ter coragem de, não vou receber essa marca, não. Tá vendo? Tem pessoas que só olhar para ele já está desistindo de servir a Deus, né? Imagina se você olha, você recebe essa marquinha aí, é só receber a marca. Lembra os 4 jovens lá, o melhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Olha, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou mandar aumentar a fornalha 7 vezes mais. Se vocês não prostrarem e adorar a minha estátua, quero ver quem que é o Deus que vai livrar da minha mão. Eles não podiam só dar uma baixadinha lá, tá beleza, rei, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eles vão me matar se eu não ajoelhar aqui, né? Podia fazer essa oração, ó rei, fique sabendo, nós não vamos adorar a sua estátua. Se Deus quiser matar, ele vai matar, se não vai nos livrar, mas ele pode te livrar da tua mão, né? Então veja que o que está falando, irmãos, é a mesma coisa aqui, né? Então a gente observa que Deus está mostrando para nós alguma coisa. Olha que coisa interessante, os irmãos lembram que na festa da Páscoa nós tínhamos uma figura. O Cordeiro da Páscoa, ele era separado em que dia? No dia 10. Que dia que ele era morto? No dia 14, 4 dias depois, não é isso? Se nós pegarmos de Adão até a morte de Cristo, quantos dias se passaram? 4 dias. Ele morre na virada do 5º milênio, do 5º milênio. Então, veja que tem uma figura, olha, por que 4 dias? Do dia 10 ao dia 4, 4 dias depois Cristo morre, né? Então, veja que tem algumas informações. Quando nós percebemos na Bíblia, ele fala para nós de 7 festas, nós falamos, irmãos, das 7 festas. Irmãos, lembra das 7 festas? Que tinha a Páscoa, os ázimos, as primícias. Depois, 50 dias depois, Pentecoste. Depois, no mês 7, trombetas, expiação e tabernáculos. As 3 primeiras festas se cumpriu integralmente em Cristo, na primeira vinda dele. O Pentecoste se cumpriu no dia de Pentecoste, quando a igreja estava reunida e foi derramado o Espírito Santo. E as últimas festas? O que está faltando? Trombetas. O que a trombeta anuncia? A expiação. O que é a expiação?
Se nós lembrarmos de Daniel, falando a respeito da semana de Daniel, Daniel 9, 27, ele fala que aquelas semanas tinham um propósito, acabar com o pecado, né? Quando que o pecado vai acabar? Quando Cristo voltar, na segunda volta de Cristo, na festa de expiação. Lembra que na festa da expiação, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, enquanto ele estava lá dentro, o que o povo fazia? Ficava do lado de fora aguardando até que o sacerdote saía do Santo dos Santos. O que a igreja está fazendo? Aguardando Cristo voltar do Santo dos Santos. Ele está lá no Santo dos Santos. As trombetas começam a tocar e nós aguardamos a volta dele, a saída dele do Santos dos Santos, né? Que quando ele sai do Santos dos Santos, a próxima festa é a festa de tabernáculos, né? Onde ele vai estar levando para nós estarmos no 7º dia com ele. Temos 7 festas aí anunciadas, né? Então, 7 dias. Por que 7 dias? Ele mostra para nós 7 milênios. Quando que se dava as últimas festas? Em que mês? Mês 7, não é? No 7º milênio nós damos o final de todas essas coisas, né? Não sei se os irmãos conseguem compreender o que nós estamos falando aí. Então o dia 6 está relacionado a isso, né? O que é o dia 6? O levantamento do anticristo, o levantamento das bestas, o homem do pecado, se dá no final do dia 6. O que falta? O dia 7. Temos aí uns 10 minutinhos, os irmãos, que a gente fala do dia 7, né? E o que é o dia 7? Descanso. Verdade. O dia 7 é o descanso. Embora os irmãos sabem que no descanso os sacerdotes trabalhavam mais. No sábado, por quê? No 7, o que as pessoas faziam no 7º dia? Não ia fazer a oferta, os sacrifícios. E quando eles iam fazer os sacrifícios, quem trabalhava imolando os cordeiros? O sacerdote. Então é um dia de descanso, mas um dia de trabalho para o sacerdote, né? Então é uma coisa muito interessante. Até o dia 6, tudo tranquilo aqui, irmãos? Olha que gostoso, né? Vamos falar do dia 7 então, para os irmãos verem? Talvez a gente passe uns 5 minutinhos. Podemos falar do dia 7? Vamos falar do dia 7 e nós terminamos a semana hoje, amém? Vamos falar do dia 7 então. Olha, o dia 7 está lá no livro de Gênesis, agora capítulo 2, versos 1, 2 e 3. No dia 7 diz assim, ó, Gênesis 2, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, assim: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizeram, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Amém. Olha, aqui às vezes a pessoa fala, olha, Deus fez tudo em 6 dias. Na verdade, irmãos, pode ver aí, olha, havendo Deus acabado no 7º dia, embora ele não fale o que Deus fez no 7º dia, mas Deus terminou a obra no 7º dia. Significa o quê? Que na virada do 6º para o 7º dia tem alguma coisa ainda para acontecer, que Deus ainda vai fazer algumas coisas a mais também, né? E aí diz assim, ele descansou, ou seja, nós falamos que Deus não cansa, não se fadiga, mas ele descansa, que ele cessou a sua obra, ele abençoa o dia 7º, santifica e descansa. Então o que nós observamos aqui nesses dias, irmãos? Que nesses dias, né, é a finalização de tudo, a cessação se dá só no 7º milênio, na volta de Cristo. Até porque, o que ele vai acabar? Quando Cristo voltar, nós vemos lá que quando ele volta, ele vai destruir aqueles que estão destruindo a terra, a batalha do Armagedon, e tudo isso depois da volta dele. Então tem coisas para ser finalizada no dia 7 ainda, né? E quando nós vemos aqui, para que aponta o dia 7º? Se o dia 7º aponta para o descanso, está apontando para o reino milenar. Quando a Bíblia fala do milênio, embora não está falando do rei exatamente desse termo milênio, né? Fala de um milênio, evidentemente, mas não do 7º milênio, mas a gente conhece desse último milênio que ele está falando do período de descanso da terra, né? Então,
Vamos ver o que nós temos aqui. Conhecido como um período milenar, o sábado é um período de descanso, nós estamos quase chegando no dia de descanso. A Bíblia fala que deveria trabalhar quantos dias? 6 dias. 6 dias trabalha, no 7º descansa. Se a gente trabalhar 6 dias, veja que alguém que é bom de conta aí. Se nós pegarmos 6 dias vezes 24 horas, que número nós temos? Pode usar a calculadora se alguém quiser. Não. 144. Se um dia para o Senhor é como 1000 anos, 144 dias é igual 144 mil. 144 mil, lembra alguma coisa para os irmãos? No capítulo 7 de Apocalipse, aparece que Deus está selando 144 mil. No capítulo 14 de Apocalipse, está no Monte Sião 144 mil com o Cordeiro, ou seja, depois do arrebatamento. O que significa os 144 mil? Não é um número redondo, não é isso, mas aponta para aqueles que foram selados durante os 6 milênios que estão com Cristo agora, né? 6 dias, 24 horas, 144 mil, o número dos salvos que estavam ali representado nesse número, 6 dias de trabalho. A Bíblia também fala que do ano jubileu, nós mencionamos com os irmãos que a cada jubileu, o escravo era devolvido, as pessoas que estavam distantes voltavam para a sua casa. O ano jubileu se dava a cada 50 anos. Se nós pegarmos de Cristo para cá, nós temos um período de 40 jubileus, ou seja, de 2000 anos. É o retorno para nós voltarmos para casa, né? Eu não sou daqui, não canta isso, né? Não somos daqui, somos forasteiros, a volta para casa. Com o pecado, né, todos ficaram sujeitos à escravidão. A gente tem isso. O que é o descanso, né? Hebreus, irmãos, veja que coisa interessante. O Hebreus diz que quando a nação de Israel ele entrou na terra prometida, aquele não era o descanso verdadeiro. Os irmãos já leram sobre isso? Olha o que ele diz lá. Hebreus capítulo 4, a gente vai ler do 1 ao 11. Diz assim: temamos que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Lembra, Hebreus está no Novo Testamento. Porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse: assim do 7º dia, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como já está dito: hoje, se ouvires a voz, não endureçais vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Porque resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus de suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém. Olha, irmãos, o que ele está falando? Ele falando que Josué não deu repouso para eles. Josué não fez com que o povo entrasse na terra prometida, mas falou que aquilo lá não era o repouso. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Lembra que nós falamos que a sombra, né? a velha aliança, a lua, a sombra do sol. Então a velha aliança era a sombra da realidade. Qual que é a realidade? O que é o repouso? O repouso é estar com Cristo, o milênio com Cristo, é a terra que Deus prometeu, é futuro, não é isso ainda. Josué fez com que o povo entrasse na terra,
mas aquele não era o verdadeiro repouso. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Se nós lermos lá o texto de Josué, a gente não vai ler, porque os irmãos sabem, né, que eles mandou que santificasse, ao terceiro dia atravessou, entrou na terra, mas ele disse, olha, não é esse o repouso que Deus havia prometido para eles, né? Ainda no versículo, em Hebreus 10, versículo 1, diz assim, Hebreus 10, 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar o que eles chega. O que é a sombra, irmãos, das coisas que está falando? Veja que o que aconteceu lá atrás na velha aliança é sombra do que Deus vai fazer no futuro, na nova Jerusalém, que desce dos céus ataviada como a noiva, né? Colossenses 2, 16 e 17. Tem bastante versículos, mas a gente vai dar uma resumida que acho que dá para os irmãos entenderem. Colossenses 2, 16 assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo, o Filho do homem é Senhor do sábado. Se sábado aponta para o reino milenar, se sábado aponta para descanso, Cristo é o Senhor desse reino, né? Não do reino que nós passamos, mas do reino que está para vir, o reino que está por vir ainda, né? O que mais não pode falar aqui, né? Eu falei para os irmãos aqui de trabalhar, né? Tem um texto interessante, olha o livro de Mateus, capítulo 12, versos 5 até o 8. Não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e fica sem culpa? Pois eu digo que está aqui um maior que é o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. Irmãos, tem ideia do que diz esse versículo 5? Que os sacerdotes que violam, né, os sacerdotes do templo violam o sábado e fica sem culpa. Irmão, sabe por que significa isso? Porque o sacerdote era o único que trabalhava no sábado. A lei diz que não podia trabalhar no sábado. O sacerdote trabalhava, então ele violava a lei, mas ele ficava sem culpa porque ele ofereceu o sacrifício pelos outros. O que eu estou dizendo com isso aqui? Olha, no milênio com Cristo, a Bíblia fala que nós seremos reis e sacerdotes. O 7º milênio é um milênio de descanso, mas é um milênio de trabalho também para o sacerdote, porque os servos de Deus que estão com Cristo serão reis e sacerdotes, né? Sobre quem? Sobre as nações, né? Que nações? Aí precisamos falar um pouco mais sobre o milênio, que vai mais tempo sobre isso. Então, só para os irmãos ter uma ideia aqui do que estamos falando, olha, Cristo, Ele é o Senhor do 7º milênio. Os reinos do mundo voltam a ser do nosso Senhor, hoje está na mão do diabo, né? Então, o que é o 7º milênio, né? Eu vou ler só o texto que fala sobre esse mil anos, que ele não menciona milênio, mas os 1000 anos, que está lá em Apocalipse capítulo 20, que ele está dividido ali em partes, mas dá para a gente entender. A gente não vai ler todo, irmãos, porque ele é bem longo, tá? Apocalipse 20, verso 1 diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia nas suas mãos, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, né? Tem pessoas que acreditam que o diabo já está preso, né? Tem gente, não, o diabo já está preso.
Se o diabo está preso, quem que é o Deus desse século? Mas ele fala de um período aqui que o diabo vai ser amarrado por 1000 anos. É o 7º milênio esse aqui, né? No versículo 3, e lançou no abismo, ali encerrou e pôs o selo sobre ele para que não enganasse as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. No versículo 4, e vi tronos se assentaram sobre eles e foi dado o poder de julgar, via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas bestas, nem as mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que acreditam que a igreja não passa, irmãos, pela grande tribulação, esse texto ele está dizendo assim, que as almas que estavam lá, que eles foram degoladas pela palavra de Deus, não adoraram a besta, então já existia a besta, não receberam a sua imagem, nem receberam o sinal nas suas testas, viveram com Cristo por 1000 anos, né? Inicia-se o período dos 1000 anos, porque no versículo 5, os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, né? Então é o reino milenar que ele está falando aqui. Do que nós falamos aqui, irmãos, ficou alguma dúvida sobre esses dias? Tudo tranquilo? O que nós estamos mostrando para os irmãos aqui, né? Se nós pegarmos lá em Daniel capítulo 2, aquela pedra que foi lançada sem mãos, bom, lembra? Que destrói toda a estátua e se torna um grande monte. O que é aquele monte? O reino de Cristo, o reino milenar. É isso que ele está falando, né? A visão dos 4 animais, ele trata da mesma coisa quando é colocado os tronos, vem o oceano de dia e tira o poder do chifre pequeno. É o mesmo período que ele está falando aqui, né? Daniel 12, ele fala sobre o Filho do Homem após a tribulação daqueles dias. Mateus 24 fala da mesma coisa, né? Então a gente vai encontrar tudo isso aí, falando sobre isso, né? Voltamos aqui, olha, então Deus faz o mundo em 7 dias. Recapitulando, no primeiro dia, o que Deus faz? Cria a luz. No segundo dia, separação, água de baixo, água de cima, faz o firmamento. Terceiro dia, do meio das águas, porção de terra seca. No quarto, sol, luas e estrelas. No quinto, os animais marinhos e celestes, vamos chamar celestes, as aves do céu. No sexto dia, bestas, feras, homem, frutificar, multiplicar, e foi o que aconteceu. E no 7º ele termina a sua obra e vem o descanso. No começo nós fizemos uma pergunta: por que Deus não fez o mundo em um único dia? Porque Deus estava mostrando para nós alguma coisa, irmãos. Ele tem poder para fazer num dia só. Ele podia fazer em uma única vez, mas ele faz em 7, mostrando para nós 7 milênios, né? Cada deles acontecendo alguma coisa, né? Então é importante para nós entender o que nós estamos falando aqui, que nós estamos vivendo no final do 6º dia, o final do 6º milênio. Significa que logo iniciará o 7º. Se é logo, não tem muito tempo. Então o que nós estamos procurando mostrar para os irmãos? O que cada dia da criação revela exatamente para nós entendermos que não é bilhões de anos, não é milhões de anos, né? É só 6.000 anos que existe do mundo e que Deus fez todas essas coisas, dando sinais para nós o que acontece em cada um desses dias. De forma clara, né? Tá bom? Tudo tranquilo? Pois não, irmã? A Bíblia fala, lá no livro de Jó, ele menciona sobre uma criatura chamada Leviatã, no livro de Jó. Quando nós lemos sobre esse Leviatã, ele é um animal grande, de grande porte, que soltava fogo, tipo um dragão, pelo que dá para parecer.
Então existiu? Pode ser que tenha existido. Mas, se eles existiu, provavelmente eles devam ter vivido até o dilúvio só. Porque depois do dilúvio, acabou, não tem mais, né? Então, existiam animais grandes. Se a gente ler o livro de Jó, a gente vai perceber que ele menciona esse animal lá, que às vezes a pessoa até confunde, né? E diz assim, que diante dele até a tristeza se torna em alegria, né? E parece falar diante de Deus. Não é diante de Deus, é diante do Leviatã. Mas pode ver, o texto que está falando lá é do Leviatã. Não estou com o texto aqui agora, mas é de Jó. Então ele menciona que tinha um Leviatã. Então pode ser que tenha existido animais grandes, sim. E deve ter existido no dilúvio, deve ter acabado e não retornou mais, né? Porque eu acho que não deve ter entrado na arca nenhum dinossauro, porque não sobrou, que todos que entrou na arca sobrou as espécies depois, né? Depois não menciona mais. Mas a Bíblia não menciona exatamente dinossauro, então não sei. Amém? Quando? Sim. Então, esse evento de Joel, ele é mencionado lá em Mateus 24 também, e ele é mencionado também nos toques das trombetas em Apocalipse, onde o céu vai ser desfeito, né? E depois é dito que eis que faço novos céus e nova terra. Então, no Apocalipse, a gente vai ver no toque das trombetas, no derramamento das taças da ira de Deus, isso vai estar acontecendo, o sol escurecendo, lá em Apocalipse, qual que é o versículo agora? Uma das trombetas, ele fala que o céu se enrolou como um pergaminho, as potências do céu estão sendo abaladas, as estrelas estão sendo caídas, tudo isso vai acontecer, dando cumprimento ao profeta Joel, né? Então a lua vai escurecer, o sol vai escurecer, a lua não vai dar mais seu brilho. Em Mateus 24 ele menciona a mesma coisa, então aparecerá o Filho do Homem. Isso vai estar próximo à volta de Cristo, ao final aí dos toques de trombetas, né? Está relacionado a isso. Amém? E não havendo perguntas, significa que tudo está claro e esclarecido, né? Eu queria passar isso para os irmãos, porque eu achei que é interessante a gente ver as pessoas, olha, mas por quê? Não tem, vai demorar a volta de Cristo? Será que demora muito? Não demora muito, não falta muitas coisas mais. São os que serão julgados. Como? Os que não despertaram. Os que não despertaram. O que não ressuscitou na primeira ressurreição? Os pessoas irmãos, aqueles não despertaram. Vão ficar para a segunda ressurreição. Na segunda ressurreição, nós vemos lá que é colocado tronos e abertos livros e são julgados de acordo com o que está escrito nos livros, né? E ali, a morte, o inferno, todos eles são lançados no lago de fogo. Sim, estão com Cristo. Eles ressuscitam com Cristo, estão com Cristo e aí participa do reinado com Cristo, o reinado milenar. Quem não ressuscitou, aí não tem mais, não tem segunda chance, não. Aí é condenação mesmo. É a segunda ressurreição. Por isso assim, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte. Porque assim como tem duas ressurreições, também tem duas mortes, né? A primeira morte, todo homem está ordenado a passar por ela, menos aqueles que no arrebatamento serão levados vivos, mas aqueles que ficarem e ressuscitar só na segunda, aí tem a segunda morte também. Amém? Amém. Que Deus abençoe. A ideia era mostrar para os irmãos isso que está assim mostrado para nós nos dias da criação. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Não passou tanto assim, né? E esperamos que sirva, né, de despertamento para cada um de nós, entendermos que tudo que Deus deixou, irmãos, Ele deixou para a gente que ia acontecer, né? Então, é por isso que a Bíblia diz: errais,
não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? E tem pessoas que acreditam, olha, mas a igreja não vai estar aqui na hora da tribulação. Eu só encontro um arrebatamento, eu não encontro dois, né? E Paulo, escrevendo tanto em Tessalonicenses como em Coríntios, né, ele vai falando sobre isso. Ele vai dizendo que nós não precederemos aos que dormem. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. E ele não fala mais no segundo arrebatamento, não menciona. O que ele menciona é depois, lá na frente, de uma segunda ressurreição daqueles que morreram. Mas é a segunda morte também. Mas aí eu não vejo aonde a igreja entraria. Porque as pessoas, olha, mas tem um arrebatamento para a igreja e outro para Israel. A Bíblia fala que dos dois povos Deus fez um, não tem mais essa separação. Não é que, eu entendo que as profecias mostram que lá em Israel será o grande conflito, que as coisas vão estar intensas por lá, que as duas testemunhas, que não são duas pessoas, também estarão profetizando e o foco maior estará lá. Mas não se trata de um arrebatamento para a igreja e de outro para Israel. A Bíblia fala de um arrebatamento só, né? Então não tem dois. E quando nós vemos lá só mais esse texto aí, Apocalipse 7, que eu acho bastante interessante, Apocalipse 7, vou pegar aqui que eu não lembro qual que é o versículo. Apocalipse 7, versículo 9, né? Ele falando do Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, que estava perante o trono e perante o Cordeiro, trajando os vestes brancas, com palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aí no versículo 13, e um dos anciões me falou dizendo: esses que estão de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono. Percebamos que no versículo 9, essas pessoas que estão aqui não diz que era só da tribo de Israel. Ele diz que de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não é só de Israel, né? Então, é um pouco mais amplo, né? Amém? Então, falar, não, a igreja está tranquila. Não, a igreja não está tranquila, não. A igreja precisa estar revestida do poder de Deus, é diferente, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando os irmãos que sábado nós temos o culto do Jardim Marquês, domingo, né, pela manhã, tem reunião? Não, evangelização domingo pela manhã, domingo à noite temos o culto. Todos convidados para que possam estar participando. Também no dia 31, né, nós temos o culto da passagem do ano, aqui nesse templo. Aí no dia 31 temos o culto às 9 horas da noite. Os irmãos podem convidar todo mundo que quiser, não tem problema nenhum, né? Não é fechado, é para todos os irmãos. Pode estar chamando para que possa estar adorando ao Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite que Ele nos preparou.